Olá pessoal, tudo bem? Nossa aula de hoje, tema módulo de um número real, tema importante. Bom, já vou deixar a dica aqui. Se a gente entender a definição de módulo, vou falar da definição geométrica primeiramente, depois da definição algébrica. Entendendo a definição algébrica, tudo que vem de módulo para frente fica muito mais tranquilo. Então vamos lá, vamos entender como é que funciona isso daqui. Bom, módulo de um número real também é chamado de valor absoluto ou a distância do número até a origem. Então a gente vai pegar qualquer número real. Valor absoluto, a gente fala que é tirar o sinal, não é? A grosso modo. Ou a distância desse número até a origem. Então a distância a gente vai contar, no caso, sempre positivo. Então vamos entender aqui. Coloquei dois módulos para vocês. Então o módulo é o número real que vai aparecer entre barras, certo? Então a gente tem aqui, primeiramente, o módulo de 7 e o módulo de menos 7. Se a gente olhar na nossa reta real, qual seria a distância do 7 até a nossa origem, até o zero? Seria de 7 unidades. Então o módulo de 7 é igual a 7. E o módulo de menos 7? Qual a distância do menos 7 até a origem? Bom, se eu estiver aqui no menos 7 e estiver indo até a origem, a minha distância até lá vai ser de 7 unidades também, no caso. Então, o módulo de menos 7 também é 7. Ok? Se a gente fizer também, por mais um aqui, o módulo de 0, qual seria o módulo de 0? Bom, qual a distância do 0 até ele? 0. Então, está aqui para a gente. A gente consegue perceber, então, o quê? Que quando um número é positivo, seja qualquer número real, ou igual a zero, o módulo dele é ele mesmo, certo? Então ele sai do módulo do mesmo jeito. Então, lembre-se disso. Quando o que está dentro do módulo é um número positivo, o módulo dele é ele mesmo, ou igual a zero também. E quando o módulo de um número, quando a gente tem um módulo de um número negativo, qual vai ser o resultado? Vai ser o oposto dele, lembre-se disso. Então, quando está dentro do módulo é um número negativo, vai sair positivo, ou seja, sai o oposto dele. Então, no nosso caso aqui, só para a gente perceber, o módulo de 7, menos 7, quer dizer, seria o oposto de menos 7. Olha, menos com menos mais, então o módulo de 7 é igual a menos 7 é igual a 7. Então lembre-se, quando o que está dentro do módulo é um número positivo ou igual a zero, o módulo é ele mesmo, sai do mesmo jeitinho do módulo. Quando o que está dentro do módulo for um número negativo, o módulo vai ser o oposto dele. Então, no caso aqui, módulo de menos 7 é o oposto dele, o oposto de menos 7, que é igual a 7. Legal? A partir daí, a gente tem a nossa definição algébrica, que é importantíssima na hora que a gente for fazer o trabalho com função e tudo mais. É nisso que a gente vai estar pensando, tá? Então, vamos pensar aqui. Eu tenho módulo de x. Quem vai ser o módulo de x? Bom, agora, já colocou variável aí, Samuel? Vamos pensar. A gente sabe já o que fazer, certo? Vamos pensar aqui. O módulo de x vai ser igual a quem? Depende do valor de x, certo? X pode assumir valores positivos, negativos ou igual a zero. Então, a gente coloca as chaves aqui e vamos brincar. O módulo de x vai ser ele mesmo, não é isso? Quando o que estiver aqui dentro do módulo for positivo ou igual a zero. Então, o módulo de x é igual a x, ou seja, é igual a ele mesmo, se o x for um número positivo ou igual a zero, que é o que a gente comentou aqui, certo? Então, o módulo de x é ele mesmo, se o x é um número positivo ou igual a zero. Agora, o módulo de x vai ser quem? O oposto dele, ou seja, menos x,
se o que está dentro do módulo, se o x for negativo. Certo? Ah, mas isso aqui não é negativo, Samu. Cuidado, tá? Por quê? Tem um sinal de menos na frente de um número. Se for um número real, menos 8 é um número negativo, certo? Menos 5 é um número negativo. Menos π é um número negativo. Agora, o x é uma variável. Bem, olha o nome, variável. Então, se o x assumir um valor... Tem aqui, x. Se x assumir um valor positivo, isso aqui é positivo. Agora, se x assumir um valor negativo, isso aqui é negativo. Da mesma maneira, se tiver o menos x, isso indica um número negativo? Nesse caso, não. Por exemplo, se x assumir um valor positivo, bom, o oposto de um número positivo é um número negativo. Legal. Agora, se x for um número negativo, o oposto de um número negativo se torna um número positivo. Então, quando tem variável, a coisa muda um pouquinho. Você tem que pensar no que aquela variável, aquela função, não é, está assumindo. Se ela está assumindo um valor positivo, ou negativo, ou igual a zero, no caso. Certo? Então, entendido isso, que é muito importante, isso aqui é o mais importante dessa aula de hoje. Lembrar que quando está dentro do módulo é um número positivo ou igual a zero, o módulo é ele mesmo. Quando está dentro do módulo é um número negativo, o módulo vai ser, o resultado do módulo é o oposto desse número. Lembrando, isso é positivo e isso também é positivo. Legal? Ótimo. Para ver se a gente entendeu, então, mais alguns exemplinhos. Por exemplo, aqui. Exemplo de número 1. Se eu tiver um módulo de π menos 3. Bom, vamos pensar, não é? A gente faz uma aproximação. A gente tem que verificar se o que está dentro do módulo é positivo ou igual a zero, ou é um número negativo. Bom, π, aproximadamente 3,14. Menos 3, 0,14. É um número positivo? Sim. Como que vai ser o módulo, então? Ele mesmo. Então, no caso, o módulo de π menos 3 é π menos 3. Ok? Exemplo de número 2. Vou ter um módulo, tá? Raiz de 2 menos π. Bom, a raiz de 2, 1,41 aproximadamente, 1,4, tá ótimo. Menos 3,14 é um número negativo, ok? Portanto, o módulo vai ser o oposto, ó, menos raiz de 2 menos π, que é igual a menos raiz de 2 mais π. Não é o menos na frente, a gente troca o sinal de todo mundo, que é igual, por sua vez, só para deixar bonitinho na ordem, π menos a raiz de 2. Se a gente fizesse, vamos aproximar, só para a gente ter uma ideia. Se a gente aproximasse a raiz de 2 para 1,4 e o π para 3,1, só para a gente ter uma base, 1,4 menos 3,1 daria menos 1,7. Correto? O módulo de menos 1,7 seria 1,7. Correto? Se a gente fizer 3,1 menos 1,4, vai dar o 1,7, que seria o módulo. Legal? Tá aí, então. E o exemplo de número 3, eu vou colocar uma funçãozinha para a gente entender. Bem simples. Depois a gente vai trabalhar com algumas propriedades, aí a função modular. Exemplo de número 3, então. Vou colocar aqui o módulo
de x mais 2? Opa, agora tem que tomar cuidado, não é? Para a gente ver, a gente pode fazer pelo estudo do sinal dessa função. Vou fazer assim primeiramente, mas você pode fazer direto também, se quiser, não tem problema algum, tá? Ah, você pode ver quando isso aqui é positivo é igual a zero, quando isso aqui é negativo, tá? Então, vamos pegar a nossa função que está aqui dentro. No caso, x mais 2 é uma função do primeiro grau, o gráfico é uma reta. Vamos achar a raiz dessa função. Vou igualar ela a zero. Então, x mais 2 é igual a zero, portanto, a raiz dessa função é x igual a menos 2. Se a gente fizer o estudo do sinal, a gente vai ver que isso é uma função do primeiro grau, o gráfico é uma reta crescente, corta ou intercepta o eixo x em menos 2, quando x assume valores maiores do que menos 2, a função é positiva, e quando x assume valores menores do que menos 2, a função é negativa. Ou seja, a função, isso aqui, certo? X mais 2 é um número positivo ou igual a zero quando x igual a menos 2 ou maior. Então, a gente vem e faz isso. Se x é maior ou igual a menos 2, o que está aqui dentro, né, a função é um número positivo, portanto, o módulo de x menos 2 é igual a x menos 2. Já se o x for um número menor do que menos 2, o módulo, né, o que está aqui dentro é um número negativo, portanto, o módulo de x menos 2 é menos, desculpa, x mais 2, troquei aqui, é mais, tá bem? O módulo de x mais 2 é igual a menos x mais 2, que é igual a menos x menos 2. Tá feitinho aí pra gente, tá? Então pode ver. Se x for igual a menos 2, ó, menos 2 mais 2 é zero, o módulo de zero é zero. Se x for maior do que menos 2, sei lá, menos 1, já vai ficar positivo aqui. Então o módulo é ele mesmo. Agora, se x for menor do que menos 2, pensa, menos 2,1 já vai dar um número negativo aqui dentro. O módulo é o oposto desse cara. E agora, pessoal, algumas propriedades de módulo de um número real. Bom, vamos para as principais. Aqui, na verdade, uma é a principal, é a mais interessante de a gente saber. Claro que todas são importantes, mas vamos lá então. Primeira delas, fácil, tranquila. Módulo de x vezes y é igual ao módulo de x vezes módulo de y. Ou seja, o módulo de um produto a gente pode quebrar no produto dos módulos. E vice-versa. Se eu tenho um produto de dois módulos, eu posso transformar no módulo de um único produto. Vale tanto a ida quanto a volta. A mesma coisa a gente tem para a divisão. O módulo de uma divisão é igual à divisão dos módulos. Tranquilo? Depois, módulo de uma soma, se a gente começar a colocar números, dois positivos, dois negativos, um positivo e um negativo, a gente vai perceber que o módulo de uma soma é sempre menor ou igual à soma dos módulos. Ok? Para a subtração, o contrário, módulo de uma subtração é maior ou igual à subtração dos módulos. E essa aqui também é interessante. Olha aqui, módulo de x menos y é igual ao módulo de y menos x. Ou seja, módulo entre a diferença de dois números reais é sempre a mesma. Então a gente fala, a diferença em módulo é igual. Por exemplo, 7 menos 2. Bom, 7 menos 2 é 5.
2 menos 7 é menos 5. Se a gente fizer um módulo, vai dar a mesma coisa, certo? Então, o módulo da diferença entre dois números é sempre a mesma, tanto faz a ordem. Beleza? Depois, uma outra propriedadezinha aqui, módulo de x² é igual ao módulo de x ao quadrado, então tanto faz esse quadrado estar aqui dentro ou aqui fora, legal? E que é a mesma coisa que x ao quadrado, é como se não tivesse, se não houvesse módulo, tá? É o mesmo esqueminha. Na verdade, não é só para o quadrado, que o quadrado é o que mais aparece, é para todo expoente par, tá? Para todo expoente par, porque não importa se a base é negativa ou positiva, tá? Para todo expoente par, se fosse 2, 4, 6, 8, isso aqui vai estar sempre valendo. É como se o quadrado estivesse lá fora ou como se não tivesse o módulo mesmo. E a mais legal de todas, a mais importante de todas essas propriedades, essa aqui. Raiz quadrada de x elevado ao quadrado. Ou pode ser raiz quarta de x à quarta, raiz sexta de x à sexta, tá? Índice par, expoente par e os dois iguais. Vai ser, você fala, corta a raiz com o quadrado, né? Que é a mesma coisa que a gente faz. Raiz quadrada de 3 ao quadrado. Isso aqui é igual a 3. O quadrado aqui corta raiz com quadrado, é o que a gente costuma fazer. Beleza. Isso a gente faz direto, por quê? Porque a base aqui é um número positivo. Se a base é um número positivo, legal. Agora, se a base fosse um número negativo, então a raiz quadrada de menos 3 ao quadrado seria menos 3. Cuidado, isso aqui está errado. Certo? A raiz quadrada de menos 3 ao quadrado, olha aqui, menos 3 ao quadrado é 9. Então vai ficar positivo. E a raiz quadrada de 9 é 3. Certo? Mas, Samuca, raiz quadrada de 9 não é mais ou menos 3? Cuidado também com isso, tá? Todo número tem a sua chamada unicidade na reta real, tá? A raiz de 9 vai ter um único valor. Mas sabe o que é aquele lance do mais ou menos? O que acontece? Aquilo lá é quando a gente está numa equação do segundo grau, onde a gente tem x², por exemplo, é igual a 9. Aí sim, tá vendo? Dá para ver que o 3 ao quadrado é igual a 9 e o menos 3 ao quadrado é igual a 9. É uma equação do segundo grau, precisa ter duas raízes, certo? Então a gente faz x é igual a mais ou menos a raiz de 9. Tá vendo que o mais ou menos está aqui fora? A raiz de 9 está aqui. A raiz de 9 continua sendo 3. O mais ou menos vem daqui. Vem da equação do segundo grau. Tá? Então, no caso aqui, raiz quadrada de menos 3 ao quadrado é 3. Então estou entendendo o que vai acontecer. Quando a gente tem a variável aqui, no caso, se for positivo, beleza, corta a raiz com quadrado, está tudo certo. Mas quando a gente tem a variável x, no caso, o que vai acontecer? Raiz quadrada, não é? De x ao quadrado vai ser quem? O módulo de x, certo? Se a base for um número positivo, se fosse 3, módulo de 3 é 3. Mas se a base fosse um número negativo, seria então o módulo de menos 3, que é igual a 3, como a gente reparou aqui. Tá? Então, essa propriedadezinha aqui, essa a gente vai usar, essa vai aparecer bastante em exercícios. Então, faz uma marquinha aqui, faz um coraçãozinho nessa propriedade, porque ela é muito importante para a gente. Tá? Fechou? Então tá aí as principais propriedades, principalmente essa daqui. Nossa, ficou feio o coraçãozinho, né? Tchau. Mas muito importante, tá? Faz uma marquinha nessa daqui, que essa vai ser bastante importante para você. E agora a gente vai para a função modular. Bom, coloquei a função modular mais simples que a gente pode ter. Tá?
A dica é, sempre pensa na definição de módulo. Quando a gente pensar na definição de módulo que a gente acabou de ver, fica tudo muito mais fácil. Tá? Bom, função mais simples, no caso aqui, f de x é igual a módulo de x. Então, o que a gente vai pensar? Bom, essa função vai se comportar de uma maneira dependendo dos valores que x assume. Então, sem colocar valores para o x, tá? O que a gente pode fazer? Bom, se o que está dentro do módulo é um número positivo ou igual a zero, certo? Então, se, que já nem precisa fazer o estudo do sinal, é também uma função do primeiro grau, correto? Então, vem aqui. Se x é um número maior ou igual a zero, o que a gente vai ter? Bom, quando o que está dentro do módulo é um número positivo ou igual a zero, o que vai acontecer? Então, f de x é igual, bom, o módulo de x é ele mesmo. Então, f de x igual a x. Pronto, está aqui a lei da nossa função. Ah, então quer dizer que quando x é um número positivo ou igual a zero, vai ser do módulo do mesmo jeito. É essa a nossa função. Legal. Daqui a pouco a gente vai fazer o esboço do gráfico dessa função toda. Agora, se o que está aqui dentro do módulo, no caso, o x, é um número negativo, como que ele sai do módulo? O oposto, portanto, f de x é igual a menos x. É o oposto de x. Que você poderia ter feito o estudo do sinal dessa função, se você quisesse. Tá? Quem está aqui dentro? Somente o x é uma função do primeiro grau. Certo? Cujo gráfico é uma reta crescente. Corta x no zero, é a raiz da função. Ela é positiva para x maior ou igual a zero. E ela é negativa para x menor do que zero. Que foi o que a gente fez aqui, na verdade. Tá? Legal. Agora, o que a gente vai fazer? O esboço do gráfico. A gente vai ver como é que vai ficar o esboço do gráfico dessa função toda aqui. Então, se a gente fizer os nossos eixos coordenados, a gente vai ter o seguinte. Eu já vou dar uma dica depois também para vocês de uma observação que eu vou fazer lá no final da função modular aqui. Então vamos pensar juntos aqui, tá? Quando x é maior ou igual a zero, olha a função que a gente tem. f de x igual a x, ou seja, y igual a x, que é a famosa função identidade, forma 45 graus aqui, só que isso só vai valer do zero para frente. Então a gente teria essa funçãozinha aqui. Tá legal? Onde, só para constar, esse ângulo aqui é de 45, porque f de x igual a x, x igual a 1, y igual a 1, x igual a 2, y igual a 2, x igual a 0, y igual a 0. E lembrando que aqui a gente tem bolinha fechada, porque x maior ou igual a 0. Legal? E se o x é negativo agora, se x é menor do que 0, a gente vai fazer esse gráfico. f de x igual a menos x, ou seja, y igual a menos x, ou seja, se x igual a menos 1, menos 1, 1, menos 2, 2, menos 3, 3, vai fazer o mesmo movimento aqui. Então, tá lá, menos 1, 1, menos 2, 2, menos 3, 3, e assim vai. Então, nosso grafiquinho fica desse jeitinho também, claro, formando aqui, o nosso ângulo de 45 graus também, no caso. Aqui no zero, para essa parte, a gente teria a bolinha aberta, porque ele vai até imediatamente o zero aqui, né? Ele só vale
para valores menores do que zero. Só que como a bolinha é fechada para essa parte, a gente tem esse gráfico contínuo. Fechou? Então, tá aqui o esbocinho da nossa função. Legal? Só uma dica que eu vou falar depois para vocês. Quando o módulo estiver na função toda, a dica é, você pode fazer o gráfico como se não tivesse módulo. Louco, Samuca? É? Sim. O que aconteceria? Só para vocês perceberem. Se não tivesse módulo, seria f de x igual a x. Seria essa, só que ela iria continuar para sempre. Infinitamente para cá. Vou fazer um tracejado para a gente poder perceber. Tá? Tá ela aí. Só que como a gente coloca em módulo, tudo que é negativo vai ficar positivo. Então, quando o módulo está na função toda, pode ser do primeiro grau, segundo, qualquer coisa, você faz o gráfico da função, normal, como se não tivesse módulo, e tudo que estiver para baixo do eixo x, você vai, ó, rebater, tá? O eixo x vai virar um eixo de simetria. Pronto. Aqui, inclusive, também seria, claro, 45 graus. É uma dica interessante. Isso só vale quando o módulo estiver na função toda. Não pode ter nada fora do módulo. E tudo num módulo só. Legal? A gente vai fazer mais 2 exemplos de gráficos de esboço de função modular. Tá bom? Vamos lá. E vamos agora para o nosso exemplo de número 1. A gente fez o exemplo inicial, mostrando como que a função modular se comporta. E agora a gente tem esse exemplinho aqui. Bom, lembre-se, a gente só precisa pensar na definição de módulo. Aqui a gente tem coisas dentro do módulo e tem coisa fora do nosso módulo, tá? E agora, vamos para o nosso primeiro exemplo. A gente fez aquele inicial, mostrando como é a função modular, e agora a gente tem mais um exemplinho para a gente ver como que vai ficar o comportamento de uma função modular. Ok? Então vem comigo. Tem aqui f de x igual a módulo de 2x menos 6 mais x. Como que vai ficar o esboço do gráfico dessa função? Bom, primeiro, vamos olhar para o que? Ah, tem x fora do módulo, tem x dentro do módulo. Sim. Então vamos fazer o seguinte, vamos olhar sempre para o que está dentro do módulo. Quando o que está dentro do módulo é um número positivo ou igual a zero, vai ser do mesmo jeito. Quando o que está dentro do módulo é um número menor do que zero, vai sair o oposto. Então, a gente tem que verificar o sinal disso aqui. Quando isso vai ser positivo, quando isso vai ser negativo. É uma função do primeiro grau, a gente sabe fazer o estudo do sinal. Então, a gente vem, acha a raiz dessa função, primeiramente. Do que está dentro do módulo. Então, fica 2x menos 6 igual a 0. 2x igual a 6. X igual a 3. Beleza. Tranquilinho, né? Beleza isso daqui. Agora, vamos fazer o estudo do sinal dessa função. Bom, essa função é uma função do primeiro grau. O gráfico é uma reta crescente. Intercepta o x na raiz aqui, ou corta o x na raiz 3, onde quando x assume valores maiores do que 3, a função é positiva. Quando x assume valores menores do que 3, a nossa função é negativa. Feito? Então, agora a gente já sabe. A função é igual a 0 em 3. E positiva para x maior do que 3. Ou seja, se x for maior ou igual a 3, aí você poderia ter feito, né? Sem ter que fazer o estudo do sinal, você faria assim, ó. Se 2x menos 6 é maior ou igual a 0, ou seja, número positivo é igual a 0, ou seja, 2x é maior ou igual a 6, se x é maior ou igual a 3, tá vendo? O que está aqui dentro do módulo é positivo. Portanto, como
que esse cara vai sair do módulo? Se o que está dentro do módulo é um número positivo, ele sai do módulo do mesmo jeito. Então fica f de x é igual a 2x menos 6. O que está aqui fora continua normal, mais x. Legal? Onde a gente tem f de x é igual a 3x menos 6. Guarda esta função e a gente vai fazer o esboço dela quando x for maior ou igual a 3, certo? Agora, se o x for menor do que 3, vamos aqui, a nossa função, isso aqui se torna um número negativo. Portanto, o que vai acontecer? Quando o que está dentro do módulo é um número negativo, quando o que sai do módulo, o oposto. Portanto, f de x é igual a... Já vamos trocar o sinal de todo mundo. Menos 2x, mais 6, perdão, mais x. O que está fora do módulo se comporta sempre do mesmo jeito, só que está dentro do módulo. Sai o oposto. Portanto, f de x é igual a menos x mais 6. Legal? E agora, o esboço do gráfico dessa função é a junção do esboço dessas duas aqui. Então, agora são duas funções do primeiro grau, bem simples. A gente sabe fazer gráfico de função, esboço de gráfico de função do primeiro grau. A gente agora vem, então, e vai fazer o esboço do gráfico dessas duas funções. Claro que as duas juntas vão formar o esboço do gráfico da nossa função inicial. Certo? Então vamos lá, olha. Começa por essa. Do 3 para trás. Então você vai fazer uma linha aqui no 3. Ah, vamos imaginar que o 3 está aqui. Certo? Então como é que vai ficar? Ah, quando o x é do 3 para trás. Pega no limite, pega exatamente no 3. Não pode ser igual, mas a gente faz a bolinha aberta. Se x igual a 3, menos 3 mais 6, 3. E se, onde é o gráfico dessa função corta ou intercepta o eixo y? Em 6. Certo? Então, o que vai acontecer? Vai ficar, né, para x igual a 3, a gente vai ter 3. Está aqui o nosso ponto 3, 3. Lembrando que aqui a bolinha aberta. E para o gráfico vai cortar o eixo y, sempre no termo independente, no caso 6. Aqui eu não estou fazendo em escala, só para a gente perceber o comportamento da nossa função. Então temos aqui 6. E vai embora. Está vendo que esse gráfico só vale para x menor do que 3. Né? E quando x maior ou igual a 3, certo? Daqui para lá, o gráfico é esse aqui que a gente vai fazer. Bom, pega agora a partir do limite 3. 3 vezes 3, 9 menos 6, 3. Ah, então quando x igual a 3, y igual a 3. Tá vendo? Agora a bolinha vai ficar fechada aqui. Então o gráfico vai ficar sempre contínuo nesse sentido. E quando agora, né, para a gente ver como é que fica o esboço do gráfico, dessa partezinha aqui, a gente já fez para o 3, agora é só a gente fazer o quê? A gente pegaria qualquer outro valor. A gente sabe que é uma função do primeiro grau crescente, certo? Ah, escolhe um valor, sei lá, 4.
3 vezes 4, 12 menos 6, 6. Ah, inclusive vai ter a mesma imagem aqui. Beleza, sem problema nenhum. Então a gente pode simplesmente fazer o restante do nosso esboço. Por exemplo, para a imagem 6, o nosso domínio vai ser igual a 4. Legal? Tá aí. Então, tá feito o grafiquinho, tá feito o esboço do nosso gráfico, tá? Só lembrando, tá vendo? Para essa parte, para x maior do que 3, maior ou igual a 3, a função é crescente, legal? E quando x é menor do que 3, olha para a função que a gente tem, é uma função do primeiro grau decrescente. Se a gente quisesse também, ó, poderia falar conjunto imagem dessa função. Qual seria o conjunto imagem da nossa função? Bom, menor valor que y assume, lembra, imagem são os valores que y, que a função assume, menor valor que y assume, 3, e vai embora até no infinito. Então, a imagem vai do 3, colchete para dentro em 3, porque o 3 faz parte do conjunto imagem, até infinito. E aí, a gente pode estar determinado conjunto imagem. E assim a gente fecha o exemplo número 1. A gente vai para o exemplo de número 2, que é um pouquinho mais complicadinho, mas nada de muito difícil. Legal? E agora a gente vai para o nosso exemplo de número 2, para fechar os esboços de gráfico de função modular. Tá? Agora, vamos tomar um pouquinho de cuidado. A gente tem aqui módulo somando com outro módulo. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai ver como que esses caras vão se comportar. Eu vou fazer o seguinte, vamos pensar, o que é raiz aqui e o que é raiz aqui? Porque o módulo, quando ele é igual a zero ou positivo, ele sai de um jeito. Quando quando está dentro do módulo é negativo, ele sai de outro jeitinho. Então, vamos ver o que quiser, qual a raiz do que está dentro de cada módulo. Bom, aqui dá para ver com bastante facilidade que a raiz é 3 e aqui a raiz é 5. Então, o que você vai fazer? Você vem e faz um rascunho, tá? Que tipo de rascunho a gente vai fazer? A gente vai fazer uma reta real e colocar essas raízes aqui, no caso. Três e 5. Legal? Então agora a gente vai ter 3 intervalos para fazer a verificação. Então a gente vem da esquerda para a direita, tanto faz. Então vamos lá. Quando x é menor do que 3, então, coloca aqui x menor do que 3. Bom, se x é menor do que 3, ó, vem para onde ele é raiz, né? Se x é menor do que 3, coloca qualquer número menor do que 3. Sei lá, 2. 2 menos 3, menos 1, tá vendo? Isso é um número negativo. Então, quando x é menor do que 3, o que está aqui dentro do módulo é um número negativo. Legal. Eu não vou pôr igual a 3 porque vai zerar. Aí eu teria que tirar do módulo de duas maneiras diferentes. Eu vou deixar para o próximo intervalo. Então, vem aqui e vamos colocar se, que é o nosso exemplo de número 2, se o x é menor do que 3. Bom, a gente já verificou, a gente sabe que esse cara é negativo, como ele sai do módulo. O oposto, no caso, menos x mais 3 mais. Isso aqui vai ser o quê? Positivo ou negativo? Vamos pensar. Qualquer valor menor do que 3, isso aqui vai continuar sendo negativo. Né? Vai ser negativo, ou seja, como ele vai sair do módulo, o oposto, então vai ficar menos x mais 5. Trocamos o sinal de todo mundo lá, certo? Então, ficamos com f
de x é igual a menos x mais 3 menos x mais 5. Portanto, f de x é igual a menos x menos 2x. 3 mais 5, 8. Está aqui o comportamento da função. Então, essa função se comporta desse jeito quando x for menor do que 3. Certo? Agora vamos para o próximo intervalo. Então, agora, x está entre 3 e 5. Então, vamos aqui. E agora eu posso colocar x igual a 3. Por quê? Quando x igual a 3, isso aqui é zero. Se x é maior do que 3, isso é positivo. Certo? Então, vai sair do módulo, né? Para 3 e maior do que 3, vai sair do módulo da mesma maneira. Ótimo. E x menor do que 5? Se x menor do que 5, isso aqui é negativo. Se x igual a 5, já seria zero. Então, sairia do módulo de duas maneiras diferentes. Então, eu vou deixar igual a 5 para o próximo intervalo. Certo? Então, vem aqui e manda. Se x está entre 3 e 5, o que vai acontecer? Bom, vamos lá. Esse cara vai sair do módulo de que jeito? Ele vai ser positivo ou igual a zero? Coloca qualquer valor entre 3 e 5, sei lá, 4. 4 menos 3, 1. Beleza, pronto. Ou 3, né, que é o limite. Fica igual a zero. Então, como que ele vai sair do módulo? Do jeito que está. Quando o número quando está dentro do módulo é positivo ou igual a zero, sai do mesmo jeito. Então, a gente tem f de x é igual a x menos 3 mais, opa, vamos lá. Para qualquer x entre 3 e 5, se eu colocar aqui, vai ficar, isso aqui vai se tornar um número negativo, sei lá, 4. 4 menos 5 menos 1. Então, como que se isso aqui é negativo, quando ele sai do módulo, o oposto. Então, fica menos x mais 5. Portanto, f de x é igual a x menos 3 menos x mais 5. Opa! X menos x vai embora, dá 0. Menos 3 mais 5, 2. Portanto, f de x é igual a 2. Ah, Samuca, é uma função constante? Sim, que caímos no modo primeiro grau, que é uma função constante. E agora, a única coisa que falta é quando x for maior ou igual a 5. O que vai acontecer? Vamos lá, então vem aqui. Se o x é maior ou igual a 5. O que dá para perceber? Isso aqui vai ser positivo, isso aqui é zero ou positivo. Então, todo mundo vai sair do módulo do mesmo jeito. Portanto, f de x é igual a x menos 3 mais x menos 5. Portanto, f de x é igual a x mais x, 2x, menos 3 menos 5, menos 8. Pronto. Feito? Agora a gente tem, olha, 3 comportamentos. A gente vai fazer o esboço de cada comportamento para cada intervalo. Vamos lá? Vamos fazer aqui, olha. Tem 3 e 5, que são os nossos limites aí. Então, vem aqui. 3 e 5. Se você preferir, ó, você pode até fazer assim. Coisa que eu não fiz no primeiro esboço. Mas você pode fazer aqui. Você faz as linhas imaginárias, depois a gente pode até apagar. Para a gente poder fazer os esbocinhos. Vamos lá, então. Me ajudem aqui. Vamos pegar esse aqui que está mais fácil. Ó,
Quando x está entre 3 e 5, bem nesse intervalo, a função é constante. X igual a 2. Então, é uma constante igual a 2. Se eu pegar a imagem 2 aqui, a função ela é constante. Ela vai ficar desse jeitinho aqui. Feito? X vai ser igual a 3. Não pode ser igual a 5. Então, nossa bolinha fica aberta. Legal? Uma constante igual a 2. Agora, quando x é menor do que 3, uma reta, certo? Decrescente, passa pelo 8, corta pelo 8. Ah, e vem para o limite aqui, né? Tem que ser menor que 3, faz igual a 3. Menos 2 vezes 3, 6. Mais 8, 2. Então, viria por aqui, só que com bolinha aberta. Como aqui já está fechada, como é só o esbocinho, eu vou fazer isso daqui. Como a nossa funçãozinha é do primeiro grau, ela corta ou intercepta o eixo y no termo independente do coeficiente linear, que no caso é o 8. Pronto, só esboço. E agora, do 5 para frente, inclusive ele, a função é essa, 2x menos 8. Bom, 5 é um dos limites, que aqui está a bolinha aberta. Faz x igual a 5. 2 vezes 5, 10. Menos 8, 2. Opa, a bolinha já vai ficar fechada aqui. Vai ser uma função do primeiro grau, crescente, certo? Vou pegar qualquer outro valor de x, aí no caso, sei lá, o 6. 2 vezes 6, 12, menos 8, 4. Então, vou pegar x igual a 6, vai ficar 4. Só para a gente ter uma ideia do que está acontecendo. E vai embora. Vai lá. Ó, se eu usar x igual a 6, tá? A imagem seria 4. Mas nem precisaria, já está ótimo desse jeito. Aqui a gente nem precisa dessas linhas que auxiliaram a gente. Pode ir embora, se você quiser. Vai colocar a imagem 4 ali, sem problema, senão nem precisa. Você já tem o esboço do seu gráfico. Tá feito? Então tá aqui pra gente. Se fosse 8, 8, ó. X fosse igual a 8, 2 vezes 8, 16. Menos 8 dá 8. Então, para o 8 aqui, fica 8 lá também, tem a mesma imagem. E vai embora, está feito aqui o esboço do gráfico da nossa função modular. E para a gente fechar, uma observação. É sobre rebatimento de gráfico. É o seguinte, vamos supor que a gente tem uma função modular fx aqui qualquer, tá? Está feita aqui a f de x. Se eu colocar módulo somente onde tiver x, vendo, olha, f do módulo de x, né? Às vezes vai ter um x só, vai ter mais de um, enfim. O que a gente pode fazer com o gráfico direto? Tá? A gente pode pegar o gráfico, se a gente esquecer a parte esquerda, olha para a parte direita dele. Ele vai continuar e vai ficar rebatida. A gente vai fazer a simetria do que tem do lado direito para o lado esquerdo. Por quê? Para qualquer x que eu pegar, a f de menos x, né, do oposto, vai dar o mesmo valor, porque vai estar em módulo. Então, f de 2, f de menos 2, f de 3, de menos 3, são iguais. Por isso que a função, o gráfico vai ficar simétrico em relação ao eixo y, rebatendo a parte que está do lado direito dele. Legal? E a outra que eu até já comentei é quando o módulo está na função toda. Você faz o gráfico normal e você vai pegar tudo, até fiz o tracejadinho aqui, tudo que está para baixo do eixo x e rebate para cima, tá vendo? Tiramos essa parte, rebateu para cima, ficou simétrico. Tiramos essa parte que estava aqui e rebateu para cima, ficou simétrico para cá. Legal?
Então, mais essas duas observações para fechar, sim, a nossa aula de módulo de um número real e função modular. Obrigado mais uma vez e até a próxima. Valeu, tchau, tchau!